Livro do profeta Ageu, capítulo 1, chamado a reconstrução do templo. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei como sopro. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor: Eu sou convosco, diz o Senhor, de modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, na presença santa e gloriosa do Senhor, nos colocamos nesse momento de joelhos, eu e todos que compomos esse grandioso canal de oração, que já são mais de 2.000 almas, mais de 2.000 vidas que estão inscritas neste canal, estão sendo alimentadas com a palavra do Senhor e também tem alimentado tantas outras pessoas à medida que eles enviam, Senhor, esta oração para a sua parentela, para os irmãos na fé, para os grupos, Senhor Deus, aos quais eles pertencem. E nesse momento nós agradecemos imensamente ao Senhor, porque o Senhor tem abençoado esta obra, Senhor. E a semelhança do grande Paulo, quando ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor Deus fez crescer a obra. E nesse momento nós confessamos diante de todos os homens que o Senhor é que faz prosperar este canal. Toda prosperidade vem do Senhor. Por isso, Senhor, nós não podemos passar nenhuma noite sem rendermos graças, sem glorificar, sem exaltar e sem bendizer o nome santo do Senhor, o nome santo do Senhor Jesus e o nome santo do Senhor Espírito Santo. Agradecendo o Senhor, porque o Senhor nos abençoou com bênçãos maravilhosas durante todo esse dia. Não nos faltou o pão, não nos faltou a água, nem a vestimenta, Senhor. O Senhor nos abençoou com fôlego de vida, Senhor. O Senhor nos abençoou com saúde, Senhor Deus. E nós tivemos um dia de luta, um dia de batalha para trazermos o pão nosso de cada dia para as nossas mesas, para as nossas
famílias, Senhor, e pelas quais nesse momento nós suplicamos, nós intercedemos para que o Senhor visite cada um da nossa parentela nesta noite, que o Senhor visite cada um dos componentes desse canal de oração e que o Senhor possa entrar com provisão, que o Senhor possa entrar com livramento para todos nós que compomos esse canal de oração e toda a nossa parentela. Nós pedimos, Senhor, se há alguém dentre nós ou na nossa parentela que estejam enfermos nessa noite, que o Senhor possa repreender a enfermidade, que o Senhor possa repreender a doença, Senhor, nestas vidas, Senhor Deus, para que eles possam gozar de saúde, Senhor. Mas principalmente nós pedimos pela vida espiritual de cada uma delas, de cada um deles, Senhor, dessas almas, para que eles possam ser regenerados, restaurados, Senhor Deus, as suas vidas espirituais. E se porventura houver alguém desviado do caminho do Senhor nesta noite, que o Senhor possa tocar nessas mentes, possa tocar nesses corações, trazendo-os para o arrependimento, para a confissão de pecados, porque a palavra do Senhor vai nos assegurar na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, o Senhor vai dizer através da palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, que o Senhor possa restaurar a nossa alegria. Nós precisamos, à semelhança do grande rei Davi, quando ele disse: restitui-me, Senhor, a alegria da minha salvação. Nos concede, Senhor, nesta noite a alegria da nossa salvação, a alegria de termos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, o livro dos salvos, Senhor. Nós agradecemos, porque tudo isso por bondade e misericórdia do Senhor, pelo grande amor do Senhor, aquele amor que João tentou descrever no capítulo 3, versículo 16, quando ele vai dizer que o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu o próprio Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é aquele amor que João não soube descrever e diz que é de tal maneira, é de tal grandiosidade, mas ele não soube, até porque não podemos dimensionar o tamanho do amor do Senhor. Talvez muitos de nós não daríamos um filho em resgate de outra pessoa, para salvar outra pessoa, mas o Senhor deu o seu único filho, o primogênito que é do Senhor, permitindo que ele descesse até a terra, que ele se encarnasse, se fizesse carne e nascesse no ventre de uma mulher, para que ele pudesse salvar todos nós, porque a lei do Senhor exige que o pecador seja punido. E também o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. E daí também vai dizer na palavra que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, haveria de ser vencido também por um homem. Por isso foi necessário, Senhor, a vinda do Senhor Jesus, ele se encarnar, ele se transformar em homem, para que ele pudesse se entregar no nosso lugar, pudesse ser maldito no nosso lugar, porque a cruz, Senhor, segundo a palavra, era para nós, e assim o cremos, não era para Jesus, mas ele se colocou no nosso lugar, se fez maldição, se fez verme, para que ele pudesse nos dar a oportunidade de, crendo na sua vitória, crendo no seu sangue, sendo lavados pelo seu sangue, nós pudéssemos ter os pecados perdoados e a vida eterna ao lado do Senhor, do nosso Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos imensamente felizes, nós somos bem-aventurados nessa noite por podermos ouvir esta tão grandiosa proclamação da palavra do Senhor, porque ela serve de lâmpada. O salmista Davi vai dizer: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor. E ele vai dizer também: guardei no meu coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pelo Senhor Jesus, porque ele é a palavra, ele é o verbo. João vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Senhor Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o primogênito
primogênito do Senhor Deus, e nós cremos, Senhor Deus, nessa grandiosa palavra, nessa verdade, porque Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E é verdade, Senhor, ninguém poderá ir até a presença do Senhor sem que não seja através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nenhum outro caminho, não há nenhuma outra pessoa, nem dado entre os vivos e nem entre os mortos, pelo qual nós possamos chegar até o Senhor. Só o Senhor Jesus é que pode nos ligar e nos levar à presença do Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite nós queremos render graças, nós queremos agradecer por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas cabeças, e pedir, Senhor, neste momento da noite, a proteção do Senhor, a guarda do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não dorme. A palavra santa vai dizer: não dorme o guarda de Israel, não dormita o guarda da igreja. E o Senhor permanentemente se mantém acordado, chefiando e comandando todo esse grandioso exército de anjos poderosos para nos guardar, nos proteger, para que não sejamos consumidos pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás. E nós queremos nessa noite pedir uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de um bom sono, Senhor, de um sono reparador, que não tenhamos a necessidade de recorrer a nenhum tipo de medicamento, Senhor Deus, para dormir, mas que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor nos conceda nessa noite a paz. O Senhor Jesus disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. E é esta paz do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos para todos nós nessa noite, para todos que estão acompanhando e participando dessa corrente de oração, e para todos aqueles que ainda irão acessar esse canal de oração nas próximas horas. E nós queremos nesse momento render graças, glorificar o santo nome do Senhor, dizendo todos numa única voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.